Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos terminando hoje a respeito do Salmo 23, olhando pela perspectiva de duas ovelhas. Então, hoje nós vamos finalizar o nosso devocional a respeito do Salmo 23. E hoje nós vamos para o último versículo, que é certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A casa grande do nosso pastor, que é ligado ao nosso aprisco, é uma verdadeira fonte de coisas boas, preciosas e muito necessárias a nós, suas ovelhas. Sempre que ele ou o seu ajudante sai de lá, vem trazendo alguma boa dádiva para o rebanho. Ora, é um óleo especial que ele aplica em nossas cabeças e também em nossos focinhos, para afugentar alguns insetos que nos incomodam muito. Ora, são frascos de um saboroso vinho que eles distribuem com as ovelhas que revelam sinais de fraqueza ou que estão enregeladas pelo excesso de frio. Ora, são fardos de rações especialmente preparadas com vitaminas e outras substâncias que nos fortalecem e nos imunizam de doenças próprias do inverno. É assim, e nunca mais acaba de coisas boas chegarem. Às vezes o pastor vem apenas pelo prazer de nos fazer companhia, pois notamos que ele gosta muito de estar com o seu rebanho. Muitas vezes ele senta-se num banquinho ao lado da fogueira e fica por longas horas a tocar a sua flauta, emitindo aqueles sons melodiosos que apreciamos muito. Daí nós ficamos muito quietinhas, deitadas aos seus pés, ouvindo-o tocar. Mas os momentos de que eu mais gosto são aqueles em que ele conversa conosco. Ele fala como se fosse uma de nós. Pureza, diz o pastor. Você hoje está tão branca como a neve que cai lá fora. E você, Pérola, comeu bastante hoje? Ontem eu notei que você pouco se alimentou, Candura. Hoje você está muito preguiçosa, só quer ficar deitada e cochilando o tempo todo. O que está acontecendo? Isso o pastor nos diz, acariciando-nos ou puxando-nos levemente as nossas orelhas. Nota-se que ele sempre sente muito prazer em ouvir o balido de suas ovelhas. Ele se queda e a contemplá-las quando estão ao seu redor, alimentando-se e bebendo com satisfação. Ele sorri feliz quando vê os cordeirinhos brincando e correndo ligeirinho pelo aprisco. Às vezes tomam em seus braços fortes para acariciá-los. E ele se deleita em falar ao nosso respeito, referindo-se a nós como seu rebanho ou minhas ovelhas. São maravilhosos esses dias de íntima comunhão com o pastor aqui no seu aprisco. É tão bom ver o seu terno cuidado, o seu desvelo pelos cordeirinhos chegados. Ele é sempre todo bondade e misericórdia para com eles e também para conosco. A cada momento somos testemunhas dos seus atos de misericórdia e bondade, dele e também do seu ajudante. Eles parecem adivinhar quando alguma cobra ou um réptil vem deslizando sobre a cerca para nos fazer algum dano. Antes mesmo de notarmos a presença desses bichos indesejáveis, ele já está eliminando com a sua vara e com seu cajado. Numa noite de luar, Pureza acordou no meio da noite e veio se deitar ao meu lado. Vendo que eu também estava acordada, disse-me baixinho: Desisto, Pérola. Se até hoje não consegui entender, não vou continuar tentando descobrir sozinha e por mim mesma. Descobrir o quê, Pureza? Descobrir por que razão o nosso pastor é assim tão bondoso e tão eficiente e tão misericordioso para com todas nós. Eu
o tenho observado todo esse tempo em que faço parte desse rebanho e ele nunca nos deixou faltar nada. Nunca nos deixou sozinha um só momento. Nunca deixou de atender a qualquer ovelha ou cordeirinho em suas mínimas necessidades. Ele parece até adivinhar o que estamos sentindo ou o que está nos incomodando e até mesmo o que estamos precisando e desejando. Ele, sendo homem, como pode conhecer também a natureza e as necessidades grandes e pequenas de todo esse rebanho? Ah, pureza! Aí é que está o segredo. O grande e maravilhoso segredo que eu ouvi por acaso da boca do seu ajudante. Mas você esteve bem próxima de descobri-lo quando disse que o nosso pastor é um homem e, no entanto, conhece tão bem o viver e o sentir das suas ovelhas. O grande e maravilhoso segredo que eu vou lhe revelar agora é este. O nosso amado e majestoso pastor já foi um cordeiro como nós. Pureza levantou-se de um salto e disse: Você disse que ele já foi um cordeiro, que ele já foi um de nós e andou e viveu como um de nós, o nosso pastor? Isso mesmo, pureza. E não é maravilhoso? Ele desejou saber o que sentem as ovelhas quando estão com fome, quando sentem frio, quando estão com medo ou preocupadas. Por isso ele se fez um de nós. E por isso mesmo ele nos conhece tão bem e sabe o que nos alegra, o que nos entristece, as coisas que nos afligem e as coisas que nos incomodam, nos causam medo e pavor. E porque ele mesmo já passou por todas essas experiências e já sentiu todas as emoções e sofrimentos que uma ovelha possa sentir e sofrer. Oh, Pérola, como foi isso? Conte-me tudo. Como é quando acontece coisa tão maravilhosa e inacreditável? O nosso pastor, tão rico, tão belo, tão sábio e poderoso, viver como um simples cordeiro em um rebanho de ovelhas. Ele é o nosso pastor. Não era um simples cordeiro, pureza. Durante todo o tempo que ele viveu como um de nós, foi sempre um cordeiro muito especial. O maior, o melhor e o mais glorioso de todos os tempos. Seu pai, que cuidava do rebanho, e eles sentiram-se tão profundamente o amor e tão grande misericórdia para suas ovelhas que eles combinaram que o filho se tornaria um cordeiro e viveria entre nós por um determinado tempo, para viver e sentir como nós e usar a nossa linguagem, a fim de nos ensinar muitas coisas belas e importantes que nós precisávamos saber e conhecer, mas que era impossível para ele nos transmitir em sua linguagem de homem. E um belo dia, ele entregou-se ao Pai, as suas ricas vestes de homem, o seu cajado e a sua vara, a sua bolsa de moedas de ouro e prata, despiu-se de toda a sua glória e riqueza que possuía, e se revestiu de lã como nós, e andou e viveu como nós, sofrendo e vivendo mesmo a vida que nós. O mais difícil para ele era ter sido deixar a companhia e o convívio do seu querido pai, a quem ele ama muito. Mas isso tudo é fantástico, Pérola! Um dia, dois velhos e grandes amigos da família vieram ao rebanho juntamente com o pai do pastor para vê-lo e fazer-lhe uma visita. Ao vê-los, o nosso pastor sentiu tanta saudade da casa e de sua humanidade, e sentiu tanto desejo de comunicar-se com ele no mesmo nível, em linguagem humana, que por um momento transformou-se em um homem para recebê-los. Mas foi só por alguns instantes, enquanto durou a visita, e logo voltou a ser cordeiro novamente. E depois, Pérola, como e quando o pastor voltou a ser homem, como ele é hoje e sempre foi? Ah, isso é muito doloroso, pureza, para o pastor e para seu pai. Depois de ter vivido entre nós e ter nos ensinado
ao rebanho todas as coisas que seu pai pediu para ele ensinar e de ter mostrado com o seu exemplo como devemos amar uns aos outros. Afinal, a casa grande do pai, ele voltou para casa, para junto do seu pai, mas para tomar novamente a sua forma humana foi-lhe necessário morrer como um cordeiro e ressurgir como um homem. Sofreu então o pastor uma morte cruel, sendo imolado como um cordeiro qualquer. Os que o mataram não sabiam que ele era um cordeiro especial e diferente de todos os outros. Depois de morto, ele não foi visto por algum tempo e quando apareceu novamente, já estava outra vez de posse da sua forma humana. Mas se você se aproximar bem dele, e se você observar demoradamente, poderá notar os sinais dos ferimentos que ele recebeu quando morreu como cordeiro. Fiquei em silêncio por algum tempo, emocionada por essas recordações, que me esqueci da presença da pureza. Era como se eu tivesse me transportado à sua presença e me prostrado aos seus pés em adoração. De repente, lembrei-me de pureza, julgando que ela havia pegado no sono, mas ela estava tão silenciosa, porém não estava dormindo. Ela estava chorando de emoção e gratidão. Estava olhando na direção da casa grande, onde repousava o nosso pastor, como se estivesse contemplando através das paredes. Aí eu percebi que a sua alma estava em doce contemplação, adorando-o com toda a devoção e o amor de uma ovelha. Enquanto as lágrimas corriam dos olhos de pureza, ela murmurava baixinho, como se o pastor a estivesse ouvindo. Obrigado, meu pastor querido. Muito obrigado por ser tão grande o seu amor por mim, por sua morte e por haver comprado com tanto sacrifício por um alto preço. Hei de amá-lo e servi-lo por toda a minha vida. Vou segui-lo bem de perto, obedecendo-lhe em tudo e fazendo sempre a sua vontade, seguindo-o por onde quer que for. E eu e Pureza repetimos juntas. Obrigado, querido e amado pastor. Muito obrigado.